Olá, Adriana Reis. Seja muito bem-vinda ao Passos del Camino, um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago. É um prazer enorme, enorme, é mesmo muito, tê-la aqui como convidada neste pequeno espaço sobre o caminho e o meu muito obrigado, desde já, de coração, ter aceito este desafio. Gui, para mim que é um prazer, tá? Desde o teu convite, eu entendi teu projeto e acho lindo, é um projeto, o nome é lindo, a ideia é fantástica, e eu que agradeço muito de poder participar e dar, né, tanto a opinião ou a gente conversar sobre o caminho de Santiago, né? Algo que nos toca tanto e que mudou as nossas vidas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, vamos começar pelo início, mas, por exemplo, conte-nos um pouco de como é que começou a sua história no caminho, como é que conheceu o caminho, como é que decidiu fazê-lo por primeira vez, sem essas coisas simples. Não, bom, o caminho entrou na minha vida em 92, tá? Ah, e desde porque meu pai fez o caminho em 92. E depois que meu pai fez o caminho, ele escreveu um livro e vendeu muito no Brasil. Esse livro hoje está esgotado, mas então eu soube que existia o caminho desde 92 que ele fez. Mas foi muito engraçado que, diferente de todas as pessoas que daí passam a sonhar com caminho, eu nunca sonhei com caminho. Eu só dizia, eu digo, não, eu jamais vou fazer isso. Botar uma mochila nas costas, caminhar 1.000 quilômetros, atravessar a Espanha, não, não, nunca, isso não é para mim. E isso eu fui dizendo durante 20 anos, né? Aí, em 2012, ou seja, o caminho estava sempre do meu lado, né? Mas eu dizia assim, não quero, não quero. Eu neguei o caminho durante 20 anos. Até que em 2012 deu uma mudança total na minha vida, uma separação, e eu fui viajar, eu fui para o estado vizinho ao nosso, aqui, Santa Catarina, e eu comecei a caminhar na beira da praia todos os dias, no começo de 2013. Até que em fevereiro eu peguei e disse, pô, se eu estou caminhando aqui, por que eu não vou caminhar lá, né? E aí eu decidi que eu ia fazer o caminho francês, em fevereiro de 2013. E no que eu decidi, eu já comecei a articular tudo, e em maio de 2013 eu estava entrando no caminho de Santiago. Dia 10 de maio de 2013, eu fui para a Espanha para fazer o caminho francês. E eu costumo dizer sempre que eu entrei no caminho em 2013 e não saí mais. Eu permaneço no caminho até hoje. É E impossível, pretendo permanecer cada vez mais. é impossível. Eu costumo dizer, e acho que você vai concordar comigo, que é assim, se calhar você pode conhecer, eu ainda não conheço. Eu não conheço uma pessoa ah, que só tenha feito um caminho. Não É, conheço. eu Olha, conheço pessoas que fizeram um caminho porque ainda não deu tempo de fazer o próximo, mas os exatamente, eu também, sim. Mas já estou a sabe, pensar no próximo. é uma coisa. Eu sempre pergunto aqui, eu estou há 4 anos à frente da associação da Casares, que é a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela, aqui no Rio Grande do Sul. E há 4 anos eu pergunto para todos os peregrinos: é o primeiro? Aí as pessoas, sim, é o primeiro. Eu digo, mas não vai ser o último. É impossível, é E é impossível. impressionante. Quem vive a experiência do caminho, quem sente as emoções do caminho, quem dá passos no caminho, jamais será o último. É. Né? O cam- É uma coisa que nos contagia de uma maneira, nos dá uma outra noção de vida, né? Eu acho fantástico. Eu acho, eu não sei se, mas também acho que vai concordar comigo. Eu acho que somos melhores pessoas no caminho. E o caminho não é sermos só melhores pessoas. O caminho faz de nós melhores pessoas. O caminho faz-nos ver a vida de uma maneira diferente. Que se calhar estando na nossa vida cotidiana, não vemos. O que eu posso te dizer, tu é um menino, Sim, eu sei. sabe? Digamos assim, com uma percepção muito forte já do caminho. O que tu tem 26 anos e tu aprendeu do caminho, eu levei 45, entendeu? Ou seja, eu cheguei bem depois e eu penso como tu.
Eu sei que no caminho de Santiago eu sou mais eu. Não que eu não seja eu aqui, mas no dia a dia, na nossa vida, a sociedade, o trabalho, os relacionamentos, as amizades nos impõem determinados limites que a gente rompe no caminho. Sabe? No caminho, eu brinco, eu sempre digo que eu olho fotografias, as minhas fotos no caminho são, o meu sorriso é mais forte, o meu sorriso é mais feliz, a minha energia, ela tá a mil, porque a vida no caminho, ela se resume em tu querer viver, tu querer sorrir, tu querer ajudar o próximo, tu querer te superar, sabe? Bom, é mágico, né? Vamos agora falar do seu projeto que você tem, o Caminhos e Conexões, que é um projeto maravilhoso, desde já também dizer, e que você tem com a Nati. Fala-nos um pouco dele, por favor. Bom, o Caminhos e Conexões começou... A minha amizade com a Natália vem desde 2013. Porque eu e a Natália, a gente começou, amigos nos indicaram para ficar conversando, porque eu ia numa semana para o caminho e ela foi uma semana depois. Então, a gente conversava pelo WhatsApp e uma ajudava a outra, e ali começou uma amizade. E a gente só foi se encontrar pessoalmente no Brasil depois que nós voltamos do caminho. Então, durante o caminho, a gente se falava e tudo, mas não nos encontramos, porque eu estava uma semana na frente dela. E de lá para cá, houve a mudança da Natália do Brasil para a Espanha, e depois eu já fui várias vezes para a casa dela, e o laço ficou muito forte, né? E o ano passado, a Natália estava no Brasil, em fevereiro de 2020, e nós nos encontramos em São Paulo e ficamos uns dias lá, e a gente até estava contando na última live que nós fizemos o nosso mapa astral, né, juntas. E que a Dida, que é a astróloga, quem fez o nosso mapa, dizia assim: gurias, vocês têm muita comunicação nesse ano, vocês vão se comunicar muito com todo mundo esse ano, mas a gente nem pensava que ia ter uma pandemia, né? É uma coisa que eu não imaginava viver, e ninguém. Então, a gente não entendia direito aquele recado, né, que os dois mapas estavam indicando. Mas tudo bem, a gente foi, depois a Natália voltou para a Espanha, eu voltei para Porto Alegre, e continuamos trabalhando, e chegou em março e estourou a pandemia. Aí eu me lembro que teve um dia que a gente conversava toda hora, eu muito preocupada, porque a Natália estava lá na Espanha, a coisa estava muito mais complicada na Espanha do que aqui no Brasil ainda, e nós nos falávamos todos os dias. Aí uma menina, a Natália fez uma live com alguém no Instagram. E eu assisti a live, divulguei tudo, e eu fiquei olhando e disse assim, pô, eu tenho tanta coisa para contar, né? Eu tenho tanto assunto para falar, eu tenho tanto carinho pelo caminho para passar. E a Natália, então, nossa, uma vivência, ela vive no caminho, o caminho vive em nós, sabe, tudo aquilo começou na minha cabeça e na dela, eu digo, pô, a gente tem uma missão para ir, Natália, vamos embora, vamos fazer alguma coisa. Aí ela disse, não, então vamos fazer uma live, eu e tu. Eu digo, tá, vamos fazer uma live nós duas. E ali começou a surgir o Caminhos e Conexões. E depois de nós fazermos uma live só nós duas, a gente disse, não, mas vamos agregar mais pessoas, vamos puxar mais pessoas para ir contando as suas histórias. E aí a gente criou Caminhos e Conexões. E de lá para cá, a gente vem desde abril entrevistando peregrinos e peregrinas e grupos de peregrinos e em vários segmentos, né? Sempre falando do caminho, no que a gente pode auxiliar a pessoas que querem ir para o caminho, e principalmente, como a pandemia nos separou fisicamente, ela nos uniu muito virtualmente ou de coração, né? Então a gente aproveitou esse momento que não podia sair dessas quatro paredes, não podia sair de casa, a gente estava aqui, mas nós temos uma mente muito produtiva, né? A gente tem uma ânsia de estar produzindo. A Natália, então, nossa,
E aí a gente então disse, não, então vamos fazer o Caminhos e Conexões. Foi aí que a gente começou a bolar nome, tudo, a logo, e veio o Caminhos e Conexões. Então, hoje, o que é o Caminhos e Conexões? É um canal no Facebook e no YouTube, e que ali ficam todas as lives, e a nossa ideia cada vez mais é ir agregando coisas. Vem coisa nova agora para o mês que vem, né? Além das terças-feiras, vem um outro lançamento, né, diferente, mas para encantar ainda mais as pessoas. E o Caminhos e Conexões também serve de elo para divulgar, tipo como livros de outros peregrinos, né? Programas de outros peregrinos, o Oráculo das Virtudes que vem. Eu aqui, eu guio pessoas, porque a minha profissão é guia de turismo, eu sou guia de turismo, né? Claro, eu sou especialista em caminhadas. Há 4 anos, eu organizo caminhadas, eu auxilio peregrinos, eu faço toda a logística disso. Então, a gente, através da Caminhos e Conexões, a gente pode mostrar o nosso trabalho também, né? E virou uma grande paixão. Amanhã não tem live, terça-feira, porque é começo do primeiro dia do ano, está todo mundo ainda em polvorosa, digamos assim, mas na outra semana já engata de novo as terças-feiras, e às quintas-feiras vai ter uma novidade também. Que bem, é bom saber. E a Nath também é uma excelente pessoa, também já a conheci. A Natália é um ser de luz, né? Eu digo sempre, eu sou muito brincalhona, mas a Natália tem uma coisa que é muito forte, a generosidade. Eu falei com a alegria e a generosidade dela. eu falei com ela, assim como nós uma vez. Ela estava, quando ela foi agora ao Brasil, no final do ano, estava em casa do Gilberto. Do Adame? Do Adame, sim. E o Gilberto... o Gilberto, assim, muito do seu jeito brincalhão. Aquele dia eu estava no Caminho de Caravaggio com um grupo, eles me encontraram e depois ela foi dormir na casa do Gilberto Adame. Não, e isso foi muito curioso, porque o Gilberto, sendo o seu muito jeito brincalhão, eu não sei se já tinha feito o vídeo com ele ou estava a preparar, mas acho que ainda não tinha feito. Liguei-lhe só mesmo para marcar uma data, já nem sei porque é que foi. E o Gilberto disse assim, olha, eu tenho aqui 2 pessoas que te vão encantar de falar. Uma delas tem um albergue em Espanha. Em Puente de la Reina. E a outra pessoa é a Esther. Sem me dizer quem é que era a Esther. Só me disse Esther. Eu perfeitamente sabia que a Esther era a esposa dele. Mas a Esther é uma pessoa maravilhosa. E tem uma história de vida incrível. E a Esther tem um projeto lindo agora, que é os contos, né, da vovó Esther. É mesmo, sim. Oh, é fantástico. Para te ver, envolve caminho ou não, envolve principalmente o espírito peregrino. Sim. Porque no momento que tu te doa dessa maneira, é o mais puro espírito peregrino, que tu sai do caminho e leva para a tua vida do dia a dia, né? Vamos agora voltar um pouco atrás e vamos aos seus caminhos. Se você, por alguma razão, por magia ou assim, pudesse voltar ao seu melhor momento do caminho, qual seria? 2013, meu primeiro caminho. Eu digo sempre que foi o caminho mais forte, sabe? E não posso te dizer um momento, eles foram vários momentos do caminho de 2013. Eu acho que sempre o primeiro caminho vai ser o mais marcante, né? E para mim foi maravilhoso, eu viveria aquele caminho todinho novamente. É incrível. Olha, eu ainda não, infelizmente, ainda não, por questões de férias e de dias, ainda não tive a oportunidade de fazer o caminho francês. Mas Vai. Vou, isso é certo. Tu tá bem pertinho ainda. Exatamente, mas isso é certo. Mas eu vou, e este ano também já está planeado o próximo. Eu vou fazer outra vez Primitivo. Sim, Primitivo eu quero fazer em 2021 ainda. Eu vou fazer Salvador, o caminho Salvador mais o Primitivo. E não, mas exatamente, ao falar no Primitivo,
o primitivo, os últimos 50 quilómetros, coincidem com os últimos 50 quilómetros do caminho francês. São exatamente os mesmos. E há assim, no caminho primitivo, mas mais no francês, existem lugares especiais. Assim Sim. sempre tem os Pirineus, tem a Cruz de Ferro, tem a Catedral León, muitos. O Sobreiro, pronto, o Monte do Gozo, e era aí que eu queria chegar. Qual é o sentimento? Nem tanto de chegar à catedral ainda, mas sim o que é que você, ao aproximar-se na chegada a Santiago, ao aproximar-se ao Monte do Gozo, que é um local tão mítico, e ao fundo ver as torres da catedral, que sentimento é que você tem? O que é que uma pessoa Estava pensa muito ali? movida ali naquele ponto. Eu acho assim, ó, se tu começou a falar vários pontos, né? Eu Sim, acho sim, que um dos lugares mais fortes do meu caminho sempre, cada vez que eu faço caminho francês, é Foncé-Badon, você vai dar um sim. tá? Um pouco antes da Cruz de Ferro. Sei, Mas sei. ali, para mim, eu posso dizer que coisas muito fortes aconteceram, sabe? É muito forte aquele momento do caminho para mim. E desde do livro do meu pai, ele contava também algo muito forte em Foncé-Badon. Então, da primeira vez, eu estava sempre caminhando e conhecendo pessoas e me juntando a grupos, porque eu falo muito, eu sou muito brincalhona, então eu vou fazendo muita amizade, e as pessoas ficam me conhecendo, então a gente está sempre assim num caminho, né? Mas nesse dia eu me desconectei de todo mundo e eu fui caminhar muito cedo, que eu acordo muito cedo, e eu comecei a caminhar muito cedo e fui, e todo mundo ia ficar num ponto em Rabanal, e eu disse, pá, eu vou para Foncé-Badon. E eu fui sozinha para Foncé-Badon. Então, ali começou um outro entendimento de caminho para mim, né? Mas quando, ao longo do caminho, quando tu enxerga, né, no Monte do Gozo, tu enxerga as torres da catedral, eu posso te dizer que é um misto. Eu não consigo fazer aquela vibração toda ao chegar em Santiago. Todo mundo, cheguei, cheguei. Eu, eu travo. Eu travo porque Também eu, também eu. eu quero chegar, claro, eu sei que eu vou chegar, eu estou ali, mas ao mesmo tempo eu não quero me desconectar. E o Sim, chegar em Santiago é como se tu estivesse desconectando de tudo aquilo que tu passou. Porque o caminho em si, a gente aprende que não é o chegar, não, não. é o caminhar É o todo, é caminhar aqueles todo. dias, a vivência toda que tu passa até chegar. Então, cada vez que eu vou chegar em Santiago, a impressão que eu tenho é que eu quero parar e começar a caminhar, Outra vez de ou novo. mais devagar, ou dar ré, sabe? Eu vou, opa, para aí. Então, quando eu vi a primeira vez que eu olhei as torres, eu estava vivendo uma coisa tão linda no meu caminho que eu parei, eu digo, pá, e agora? Vai terminar? Sabe? Como assim vai terminar? E então eu fiquei muito dividida, sabe? Ao mesmo tempo pela euforia de ter superado e conseguido caminhar aqueles 900 quilômetros, eu também estava no impacto de assim, não, mas eu não quero que acabe aqui. Não, mas eu não quero que termine, sabe? Então isso era muito forte. Então eu fico muito dividida. Quando eu chego, eu digo, pá, cheguei. E agora? Entende? Perfeitamente, Depois de perfeitamente. 5 caminhos, o ano passado, eu já estava mais descolada, eu estava com saudade de casa e tudo mais, e aí eu já estava mais tranquila. E chegar em Santiago, para mim, depois fiquei praticamente uma semana em Santiago, eu digo, opa, cheguei na festa, porque tudo vira festa, tudo vira alegria, sabe? E eu encontrei com mais amigos e conheci outros amigos, então é como se eu tivesse chegado nos braços de uma família peregrina. Foi assim a minha última chegada em Santiago, né? Eu cheguei, eu encontrei uma pessoa que até vale muito nesse teu projeto tu incluir, que é o Alexandre Calmon Costa. Já falei com ele. Pô, Ale, Já vamos falar, já é vamos falar. incrível, incrível.
E eu falava com ele pelo Facebook e a gente se encontrou, a gente marcou de se encontrar em Santiago, porque ele estava chegando do caminho francês, né? Que ele tinha começado em Paris, e eu fazendo desde Fátima. E nós nos encontramos em Santiago. E ali é como se eu tivesse encontrado um irmão de muitos anos que eu nunca tinha visto. Sabe? É muito legal. Então foi diferente essa chegada, mas a primeira foi exatamente esse impacto, sabe? Eu digo, opa, não quero chegar. Porque se chegar significa eu parar de viver tudo que eu venho vivendo até aqui, nesse caminho, eu fiquei assim. Olha, Então, essa foi a minha primeira. no meu caso, Choque. até foi um bocado. Foi um bocado. Este ano, vou falar deste ano. Também foi um caminho diferente. Um caminho já no meio da pandemia, onde o uso de máscara era obrigatório, principalmente dentro das povoações. Que mês tu fez? Agosto. Lá. Mas foi o caminho de inverno. Eu escolhi o caminho de inverno por ser um caminho menos conhecido. Por exemplo, assim falando por alto, enquanto o caminho português leva em 2019 80 mil peregrinos, o caminho de inverno em 2019, se chegou aos 1000 peregrinos, foi muito. Sim. Então eu escolhi porque vai ser um caminho mais tranquilo, com menos peregrinos, e mesmo assim não perdendo a essência do que é o caminho. Eu então escolhi, e escolhi muito bem. É um caminho incrível, sai de Ponferrada e vai um pouco mais para o sul da Galiza, até Santiago. Conheci pessoas maravilhosas, mas o que eu queria contar foi um bocado estranho. Éramos, ou seja, nós começámos 5 peregrinos, 2 deles, ao fim de 3 etapas, disseram que o caminho não lhes gostava, foram para o francês. Então fiquei eu mais um casal de Madrid, e demos-nos super maravilha, super bem. Então ficámos só 3 peregrinos ali ao longo de 10 dias. E então, o caminho de inverno tem uma particularidade que eu acho que os últimos 60 km são junto com o caminho de Sanabres e a Via de La Plata. Sim. E o caminho de Sanabres, pronto, uma pessoa depois ao chegar no caminho de Sanabres... Não, ele junta em Melide, não? Não, esse é o primitivo. Em Melida é o primitivo. E aonde junta o caminho para chegar em Santiago? O de inverno junta com o caminho Sanabres, chegam por sítios diferentes. Você tem uma chegada diferente para o caminho francês, uma chegada diferente para o caminho português e uma chegada diferente para o caminho inglês e outra para o caminho Sanabres. O inglês eu já fiz também. Então, o caminho de inverno, os últimos, não sei, acho que são 50, 60 km, são juntamente com o caminho Sanabres. E a partir daí vi eu e o outro casal, o que é mais 5, 6, 7 peregrinos, principalmente de bicicleta, e a caminhar mesmo só vimos mais um casal. Então foi um caminho assim. Não vou dizer que não. Assim, não vou dizer que eu com este casal senti o espírito peregrino, não de uma maneira como a pessoa está acostumado, mas dentro de cumprir com as normas. Fomos jantar algumas vezes juntos, conversámos, tivemos algumas vezes nos mesmos sítios, mas houve o espírito peregrino, o sentimento peregrino estava lá presente na mesma. Mas foi um bocado estranho, porque se eu ao longo de 10 dias vi 10 peregrinos, foi muito. E quando chego em Santiago, vejo a Praça da Obradoira completamente cheia. Foi uma alegria para mim, uma alegria ver ali tantos peregrinos. Não sei de onde é que vinham, mas foi mais. Enquanto noutros caminhos a chegada, se calhar era mais um sentimento de tristeza e de chegar ao fim e de chorar. Este momento não, foi mais um sentimento de alegria pelo facto de ver vida no caminho. Sim. Foi assim um pequeno à parte. Continuando, vamos à pergunta das perguntas. Não importa, né? Cada caminho vai ter a lição que tu precisa, Tem né? sempre. E cada caminho é diferente, mas cada um sempre tem a sua lição e a sua aprendizagem. Qual a importância... Essa é a melhor de tudo, com certeza. Qual a importância do caminho na sua vida? Na minha? Sim. Total. Eu esses tempos,
eu sempre disse que o caminho tinha me mudado, né? Eu sempre dizia isso, que o caminho tinha me mudado, que eu era uma Adriana antes, uma Adriana depois e tal. Até que um dia, uma pessoa, numa caminhada que a gente organizou aqui, que é o Caminho de Porto Alegre, eu caminhando e me perguntaram sobre o caminho, e eu falei isso. E ele disse assim, tá, mas e se eu quiser fazer o caminho de Santiago e não quiser mudar? Aí eu fiquei com aquela pergunta na minha cabeça, né? E dali eu entendi que a importância do caminho não é porque a gente não muda no caminho. A gente só potencializa coisas que nós já temos. Exatamente. Então, a principal importância do caminho na minha vida é que ele me mostra que eu sou capaz. Entende? O caminho, eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Eu sempre conto, eu tinha 15 anos de idade e eu tinha vergonha de atender o telefone, porque as pessoas do outro lado iriam escutar a minha voz. Eu sou filha de um jornalista, radialista, a minha mãe, durante muito tempo, fez programas de televisão, o meu pai sempre teve na mídia, ele ou era no rádio ou na televisão, e eu nunca gostei de nenhum tipo de exposição. Então, tu imagina que eu não atendia o telefone para não escutarem a minha voz, e isso claro que ao longo da vida eu fui melhorando muito, né? E brincando com isso. Mas o caminho, com certeza, ele me mostrou que eu sou capaz de me superar, eu sou capaz de me render, eu sou capaz de me conhecer, sabe? O caminho me dá a coragem, a liberdade e a superação. Isso o caminho, é a força que a Adriana precisa de tempos em tempos para ela acreditar mais em si própria. Sabe? É como se a bateria fosse terminando, aí tu bota na tomada, é o caminho. É o caminho. Sabe? Vai precisando, assim, isso é básico, né? O caminho, ele, para mim, ele me mostra quem eu sou de verdade. Eu ia sabe? dizer isso mesmo. Eu quero ser também. O caminho é um carregador de baterias. Mas sabe? Às vezes eu tô meio cansado, meu filho olha para mim e diz, tá na hora de ir pro caminho, né? Eu digo, é verdade, está na hora de ir pro caminho. Olha, eu vou-lhe contar uma história e a ideia é que depois e vamos chegar à parte mais importante do caminho, mas eu também quero dar um pouco de mim. Vou-lhe contar uma história que se passou comigo no caminho, que é impressionante e isso passa muitas vezes no caminho. E é impressionante a força das pessoas. E o que eu lhe vou pedir é que depois de eu lhe contar esta história, você possa partilhar connosco algumas, uma, duas, três, o que quiser, histórias, experiências que a tenham marcado muito durante os seus caminhos. Em outubro de 2016, dias antes de eu iniciar o caminho, eu estava com a ideia maluca de escrever um livro sobre a experiência que eu ia ter. E eu então, mas era uma coisa diferente, porque eu ia descrever a minha jornada pelo caminho de Santiago, mas também dar um pouco de voz aos peregrinos que nele estavam. Eu quando decidi fazer o caminho, o primeiro caminho fiz de bicicleta, de Braga a Santiago e de Santiago a Braga, e dividir 400 km. E eu dias antes, em Barcelos, exatamente em Barcelos, e eu falava com todos os peregrinos e mais alguns, em inglês, em portunhol, em espanhol, ou o que for. E eu fazia sempre a mesma Falava do dialeto peregrino. Sim, e eu fazia sempre a mesma pergunta. Se não se importava, poderá-me dizer porque é que está a fazer o caminho? E eu, pronto, uma altura, depois escrevia a razão que estava a fazer o caminho, escrevia o nome da pessoa, fazer o caminho por isto, fazer o caminho por isto. Sempre assim, e apontava no caderno, isto dia antes de eu próprio partir para o caminho. Numa dessas pessoas, era uma senhora alemã com 70 anos. E eu, normalmente, as pessoas que me ajudavam ou que falavam para mim, eu tinha sempre, pronto, contava-lhe um pouco da história de Barcelos e da sua ligação ao caminho, pronto. Estou a falar da história do Galo de Barcelos, basicamente. E numa dessas pessoas eu encontrei uma senhora alemã
devia ter os seus 70 e muitos anos. E a senhora falava, ou seja, tanto eu como ela falávamos mais ou menos bem inglês. Aham, E dava para entendermos. sim. Eu agora falo bem melhor do que na altura. E eu então, a senhora, eu não entendi muito bem sequer o que ela me disse. Mas eu acerquei-a daquela parte, ao passar a Ponte de Barcelos, tem a Ponte de Barcelinhos, passa a ponte e em cima tem uma espécie de uma muralha, em cima, Sim. e em cima tem lá um... E então eu levei a esse sítio e pus-me a contar-lhe exatamente a história do Galo de Barcelos. Eu estava a explicar, e a meio da história, já no fim, a senhora abraça-se a mim e começa a chorar assim, sem mais nem menos. Eu, o que é que se passa? O que é que se passa? O que é que se passa? Está bem? Está bem? Lá lhe tirei 2 lenços, a senhora acalmou-se e depois é que a senhora me explicou. A senhora alemã, ela tinha decidido que ela já conhecia o caminho há muito tempo, o caminho já estava muito divulgado na Alemanha e que tinha decidido fazer o caminho com o marido dela quando fizessem os dois 70 anos, ou algo assim. Só que 3 meses antes o marido dela faleceu. Sim. E a senhora disse-me: Olha, estou a chorar porque eu adorei a história, muito obrigado por me contar. Eu estou a chorar porque eu queria que o meu marido estivesse aqui para ouvi-la também. É. É. É isso. Sabe que tu tá me contando isso e eu comecei a me lembrar. O ano passado, não, em 2019, Sim, não é recente. agora ainda tá fazendo confusão. Mas em 2019, em junho, eu fui para Santiago e eu fiquei de voluntária na oficina de peregrinos. Então, eu fiquei praticamente 20 dias trabalhando na oficina. E foi uma experiência fantástica, porque à frente da associação, eu vejo os caminhos iniciando. Sim. Porque a gente entrega as credenciais, a gente vê a euforia do peregrino, a gente vê aquelas dúvidas do peregrino e tudo mais. Isso é um trabalho à frente da associação. Sim. Como peregrina, eu caminhei com inúmeros peregrinos e conheci várias histórias, mas eu não tinha a experiência de ver o final desses caminhos. E quando eu fiquei trabalhando na oficina de peregrinos, fazendo as compostelas, aquilo é uma sensação tão forte, tão fantástica, de tu poder tá dando digamos assim, o ponto final, né, de cada caminho. Claro que o caminho continua, mas daquele trajeto, daquela história. E eu escutei muitas histórias ali. E elas são muito fortes, sabe? Antes eu julgava, eu sou muito franca em dizer que eu achava que caminho tinha que ter 800 quilômetros. Que começar em Sárria não valia, sabe? O que é uma besteira. Sim. É uma besteira. Porque o caminho ele não é a quantidade de quilômetros, é o quanto tu vive, Exatamente. o Isso, quanto tu aprende. concordo consigo. E eu conheci ali, eu uso sempre essa história. Eu conheci no dia, eu estava ali entregando e peguei a credencial. Ela começou a ensaiar e era Patrícia, uma norte-americana. E aí ela tinha 86 anos. Tá? E ela caminhou, não importa que é o 100, a vitória dela de estar fazendo aquele caminho, ela usava uma camiseta que dizia I'm finished my first Camino at 86. Então, ela fez o primeiro caminho dela aos 86. Como que eu vou... Quem sou eu para julgar se aquele caminho era 100 quilômetros valendo... Que isso? Não somos ninguém. Entendeu? Eu me arrepio de me lembrar dela. Eu comecei a chorar, daí eu me levantei do balcão de atendimento e eu disse para ela, posso lhe dar um abraço? Porque naquele ano a gente podia abraçar ainda. Sim. Em 2019. Foi em 2019. Porque eu adoro abraçar. E aí ela disse, claro. Aí eu dizia assim, tu é linda. E eu dizia para ela, tu é maravilhosa. E ela me abraçava, olhava para mim e disse, tu é linda.
sabe? Foi uma troca ali, assim como eu conheci de pessoas, uma menina que chegou, uma mulher, e fez o caminho francês de bicicleta. E me entregou a credencial, eu comecei a preparar tudo, eu digo, que fantástico, tu fez de bicicleta, faz muito tempo que tu te prepara. Aí ela olhou para mim e disse, não, eu não ando de bicicleta. Eu disse, mas tu fez o caminho de bicicleta. Ela, sim, mas eu fiz pelo meu marido que morreu, era o sonho dele fazer o caminho de bicicleta. E ela foi para o caminho para honrar o sonho do marido que tinha morrido. Então, essas histórias são muito fortes, são muito verdadeiras, sabe? São muito importantes e a gente entende que nós estamos ali para trocar essa ideia, para dar esse abraço, sabe? Também assim. A gente vê um comportamento diferente do que nós temos, ou uma atitude diferente, a gente vai lá e julga. Ah, tá certo, tá errado, mas quem sou eu? Sabe? É o que se apresenta para aquela pessoa naquele momento. Sim, não somos então, ninguém. tá tudo certo. Então, esse aprendizado do caminho, ele é muito forte, sabe? Essas lágrimas que a gente derruba, elas são inesquecíveis. Olha, nesse sentido, Com certeza. eu Elas conheci, ficam com a gente para sempre. eu conheci no primitivo e foi incrível. Uma família inteira, era o pai, a mãe e 3 crianças. As crianças, acho que uma tinha 6, a outra 8 e o rapaz acho que tinha 11. E fizeram o caminho primitivo inteiro, 320 quilómetros, que dizem que é muito mais duro que o caminho francês. E eles fizeram no inteiro. Pronto, não levavam mochilas, as mochilas daí no transporte, mas é um caminho super duro, onde nós temos etapas com um acumulado incrível. Nós subimos aos 1200 metros de altura e ver aquelas crianças a percorrê-lo todo, por inteiro, passo a passo, é algo incrível. Agora você lembrei-me de uma pergunta que não estava preparada, mas vai gostar. Você, de certeza que já assistiu o filme, o Caminho, com o Martin Sheen. Se já Sim, assistiu, eu já. sim. Ele faz exatamente o caminho pelo filho e quando chega na oficina do peregrino, ele primeiro diz o nome dele, mas depois não, pede para mudar o nome e ao invés de meter o nome dele na Compostela, põe o nome do filho. Você já passou por alguma situação assim? Assim, na verdade, não pode fazer isso na oficina, né? Sim. Tu não consegue. Aquilo é no filme, né? Sim. Tanto que a menina fica meio assim e abre uma exceção ali e faz. Mas tu pode colocar na tua Compostela em memória de alguém. E aí, embaixo dela, eu não tenho a minha aqui. Mas eu posso até procurar. Porque essa minha última Compostela, ela tá. Ela tá. Porque assim, meu pai faleceu em 2018, né? Fez 2 anos agora. E o ano passado foi o primeiro caminho que eu fiz depois que meu pai tinha falecido. E então a minha Compostela última, ela tá ali com o meu nome, mas ela tá em memória do meu pai. Incrível, incrível. Isso é porque cada um tem o seu motivo, né? Sim, sim. Por fazer. Embora eu te diga que o meu primeiro caminho, eu não sei por que eu fui. Eu sabia que eu tinha que ir, entende? Eu sabia que eu precisava ir. Eu também não sei porque é que foi. Mas se me dissesse, mas por que tu foi? As pessoas brincam sempre comigo, porque eu digo que eu não fui. Porque todo mundo, eu fui para me encontrar, eu fui para isso. Eu digo que não, eu fui para me perder. Eu Sabe? também não sei porque é que foi. Eu só sabia que tinha que ir, que precisava ir. Exato. A gente não precisa saber explicar tudo. Não, não. E há uma Então, coisa, no momento que a gente sente, tá tudo certo. E há uma É só ir. coisa. E que E nós, eu tinha muita certeza que tudo ia dar certo. Isso aí era plena convicção. e há uma coisa, e você também acho que vai concordar comigo. Por mais que nós tentemos explicar o que é o caminho a uma pessoa que nunca o tenha feito, Não. o caminho não se explica, o caminho sente-se. Não. Exato.
Eu digo que a gratidão não é só falar da boca para fora, tem que sentir com o coração. O caminho de Santiago é isso. Eu acho que o caminho, por mais que tu volte, eu sempre falo uma coisa na associação: todo mundo se prepara para fazer o caminho. Ninguém se prepara para voltar do caminho. Não. E o peregrino que volta do caminho, ele precisa de muita ajuda, porque eu quando voltei do meu primeiro caminho, eu fiquei mais de 10 dias dormindo dentro do meu saco de dormir. Eu botava o saco de dormir na minha cama e entrava para dentro dele, porque eu não queria me desconectar do caminho. A minha sensação é que se eu entrasse dentro do saco de dormir, eu continuava com aquela sensação de abraço que o caminho dá. Então, eu voltei para casa, para a pessoa que mais eu amo na minha vida, que é o meu filho, que estava me esperando em casa. Sabe, é a minha razão de viver, mas eu não queria, era muito dividida, porque eu não queria sair do caminho, e ao mesmo tempo eu não queria ficar longe. Então, eu voltei para casa, eu botava o meu saco de dormir na cama, e eu entrava dentro dele, como se eu estivesse no caminho novamente. Então, é muito difícil, é muito difícil. Eu digo sempre isso, porque os peregrinos se preparam tanto para ir, e quando a grande preparação é para voltar. Porque a gente passa a falar uma língua que só peregrino entende. E as pessoas a nossa família, as pessoas que nos amam, estão ali nos aguardando, mas não vão entender o que nós estamos falando. Não, nada. Sabe? Então, é bem complicado isso, né? Mas, por isso eu acho que a missão das associações, esses encontros, seja virtual, seja presencial, o que for, ele dá um fôlego para os peregrinos que voltam. A gente precisa se falar, a gente precisa se comunicar, porque tu entende o que eu sinto e eu entendo o que tu sente. Né? E quem não fez o caminho não entende não ainda. entendo, não. Então as pessoas chegam para a gente assim, mas o que é? Vai caminhar na Espanha de novo? Que palhaçada, que não sei o quê. E aí tu fica... Tu nem tenta explicar. Não. Né? A gente... Porque ou a pessoa quer entender e ela já está se preparando para ir para o caminho, ou aquele que acha que é uma brincadeira. Me lembro muito, quando eu voltei, teve pessoas que disseram assim, tu pegou um ônibus, não sei o quê. Aí eu ficava olhando e digo, nem vale a pena, né? Não falar. Não vale. Não vale. Era uma coisa muito decepcionante ouvir aquilo. Então, sabe, eu não falava nada, eu ficava quieta. Tem pessoas que chegaram para mim e disseram assim, tu vai gastar esse dinheiro, vai para Miami fazer compra. Sério? São pessoas que nem tenho mais contato, porque houve uma discrepância muito grande de pensamento, né? Apesar de eu gostar, querer muito bem, mas não... Entende? A minha vida tomou um rumo diferente, né? E eu honro muito esse rumo que ela tomou, porque... Eu gosto muito. Eu gosto muito da Adriana que eu vejo hoje, sabe? Eu gosto muito da Adriana que eu vejo sorrindo quando chega na frente da catedral, ou quando está num campo, né, nas mesetas, qualquer foto que eu estou no caminho, eu me adoro. Eu me adoro. Eu podia-lhe agora, se não se importasse, que pudesse partilhar alguma história que eu tenha marcado muito no caminho, por favor. No caminho? Sim. Nossa, que são tantas. Porque... Alguma que se lembre. É que o meu primeiro caminho, como eu te disse, né? Ele foi o mais engraçado, foi o mais apaixonante, foi o mais importante. Mas, em compensação, o último agora foi o mais diferente, porque eu sempre vou sozinha para o caminho, né? Mas o último agora, ele foi muito forte, porque eu fiz com mais 3 amigas. Então, foi um caminho diferente, porque existia não só a Adriana, mas a Adriana com 3 amigas. Então, tu tinha que ter uma doação, tu tinha que ter um respeito pelo tempo de cada um. Sim. Foi um caminho muito importante. Mas agora tu falou um negócio, uma das coisas que eu gosto muito de contar num caminho, que olha como é mágica, né, a coisa. Foi no caminho inglês. Eu fiz o caminho inglês final de 2016. E a gente
tinha um outro pessoal junto, caminhando, e nós estávamos tomando um café da manhã num bar, uma padaria grande, assim, e aí entrou alguém, eu estava de costas para a porta, e alguém entrou, e eu me virei e dei, buenos dias, bom dia, aquela coisa assim, tá, Galícia, tudo, né? Ali a gente deu bom dia. Tá, e comecei a conversar com o pessoal que estava na mesa. Tinha gente de todas as nacionalidades que tu possa imaginar. Sim. E tinha uma amiga minha brasileira também, a Clinete, que estava conosco, estava comigo nessa mesa. E aí o cara que entrou era um homem, loiro, claro. E aí ele falou alguma coisa e eu me virei novamente. E a gente, tá, começamos a rir. E ele era o cara que fazia os pães, era o padeiro e estava entregando os pães naquele estabelecimento. Aí nós começamos a conversar e eu não estava nem falando português, eu estava falando inglês com outro que estava na minha frente, que eu acho que era do Canadá. E aí o cara que estava atrás de mim disse assim: eu te conheço. E eu fiquei assim. Eu digo, achei que não era comigo que ele estava falando. Aí ele disse, não, tu mesmo, eu te conheço. Aí eu olhei para ele e disse, eu? Ele disse, eu te conheço. Aí eu disse, não me conhece, né? Eu nunca tive aqui, é a primeira vez que eu estou fazendo esse caminho. Eu já fiz outros caminhos, mas aqui eu nunca passei. Ele, não, eu sou peregrino. Eu te conheço, tu é a Adriana, amiga da Jane, no sul do Brasil. Ele disse, mas como que tu sabe disso? E ele disse assim, eu reconheci os teus olhos nas fotos que eu vejo tu e dela. Espetáculo. Então, olha o que é a força do caminho, que um olhar numa foto, ele diz muito mais do que a gente pode imaginar. E realmente ele era conhecido da Natália também, ele tinha ficado na Natália, e ele viu fotos, e por causa do olhar, ele me reconheceu que eu estava nesse lugar. Então, tu imagina que as conexões, por isso a gente fala muito do caminho de conexões, as conexões que vão alinhavando no caminho de Santiago, é uma das coisas mais fortes e mais incríveis que eu já vi. Pessoas do Brasil que fazem um caminho e daqui a pouco vão para outro caminho, daqui a 5 anos, acabam encontrando a mesma pessoa que encontrou lá no primeiro caminho, sem combinar nada. E o caminho só no caminho isso acontece. Olha, eu por acaso não se passou comigo, mas tem assim uma história, foi com um brasileiro. Não sei se você conhece, mas ele vive em Miami, que é o Carlos Reu. O Carlos foi um amigo dele que me contou essa história. Ele estava a fazer o caminho francês e esse amigo é espanhol, é basco, é do País Basco. Tem uma casa, acho que perto do caminho francês, tem lá uma casa e ao passar, o Carlos estava a fazer o caminho, e ao passar para a casa dele, o tal peregrino, que é o Manolo, estava a caminhar um pouco também no caminho, e conheceram-se, fizeram amizade, tiveram o quê? O pai 3 dias juntos, e depois o Carlos foi à vida dele e o Manolo à vida dele foi. Passado pai 2 anos, mais ou menos, eles já tinham trocado contactos, falavam-se por WhatsApp e coisa assim. E passado 2 anos, o Manolo disse: vou fazer outra vez o caminho de Santiago. E foi fazer o caminho de Santiago. E o Carlos, quando viu a mensagem, o Carlos estava em Miami, eu não ele vivo. Quando viu a mensagem, disse assim: eu vou aí ter. E o Manolo disse: foi o Manolo que me contou. Eu conheci o Manolo pessoalmente. O Carlos, em 4 dias, estava aqui comigo para fazer o caminho. É assim. Assim. Entende? Quando é para as coisas conectarem e o caminho faz essa conexão com uma maestria que eu desconheço outra coisa, sabe? Não é. As coisas, assim, por exemplo, no meu primeiro caminho, eu conheci uma pessoa que eu esbarrei nela. Eu esbarrei, sabe? Eu ia dobrar uma esquina e esbarrei na pessoa. E a pessoa morava a 50, 30 quilômetros da minha casa. É assim, o caminho tem isso,
sabe? Daí tu cruza afinidades que, ou seja, por isso que a gente sempre fala que o caminho não é tu que escolhe quando tu vai. Tu só vai conseguir ir para o caminho quando tudo que tu tiver que viver e todos que tu tiver que conhecer estiverem lá te esperando. As conexões que o caminho faz, as junções, tá tudo preparado. Não é nada por acaso, nada é coincidência. Tudo é como tem que ser. E o caminho faz isso como nada mais eu conheço na vida que faz. Ainda bem, que bem, que bem. A mim também. Imaginemos, vamos voltar mais ou menos um bocado ao sentido de ser a pergunta que tu fez. Imaginemos que você, com tantos caminhos que já fez, com tantas etapas que já fez, se por alguma razão o mundo entra num loop imaginário e você tem que fazer sempre a mesma etapa, sempre, todos os dias a mesma etapa, qual seria? Todos os dias a mesma etapa? Qual seria, sim? Mas não é a Labruja. Não é Labruja, não é Labruja. Não é a Labruja. Mas uma etapa que eu adoro é de Estela até Los Arcos. Eu gosto muito, no caminho francês. Sim, eu sei. E no português, a que passa por Barcelos, eu adoro. É bonita, mas eu no português. Mas tem aquele trecho ali, ó, de Valença e Tuí, que eu também gosto muito. Eu gosto muito da etapa Redondela a Pontevedra. Adoro. Mas tem uma subida feroz ali. Sim, aquela de Mos. Não, o Mos é antes. Redondela a Pontevedra. Não, é depois, mas tem uma subida chata lá. Tem. Mos eu sei porque Mos eu sempre durmo em Mos e subo aqueles 3 quilos, 5 quilômetros depois de bem. E para mim é mais difícil aquela Labruja, sabe? Não, a Labruja eu peço. Para mim é mais difícil a Labruja. Mas sei lá, tem tantas coisas que no caminho eu faria sempre. O caminho português, eu sou apaixonada pelo caminho português. Sabe, me encanta cada vez que eu faço. Eu quero fazer agora o da Costa também. Muito bonito. Mas eu te disse, né? Daqui uns dias eu vou fazer várias vezes o caminho português. Sim. Eu também. Agora, como eu sei que você me disse que vai fazer este ano primitivo, eu tenho que dizer que a etapa que eu faria sempre é a principal etapa do caminho primitivo, que é a ruta de Loja Hospitalar. E depois eu vou pegar muitas dicas contigo até. Pegue que eu tenho que lhe dar 3 dicas. Uma delas chama-se Patrícia. Uma delas. Você deve conhecer a Patrícia brasileira? Sim, a Patrícia brasileira. Sim. Do albergue da Casa Sonho. Casa Sonho. Gente boa. Eu já fiquei lá a dormir. Incrível mesmo. Olha, estamos quase a chegar ao fim, mas uma última pergunta. O que é que você diria, e você é experta nisso, o que é que você diria a uma pessoa que nunca fez o caminho? Vai logo. Vá logo para o caminho. Porque o caminho, existe uma coisa assim, ó. O que eu entendo do caminho? Muito difícil tu chegar para alguém e dizer, não, faz lá o caminho de Santiago. Não. O caminho, ele nasce dentro de ti, não é das pessoas te dizendo o que tu tem que fazer. Simplesmente aí quando tu decide que tu vai fazer o caminho, aí tu vai pegando todas as informações. Mas jamais alguém vai te convencer a fazer o caminho. Sabe aquilo que eu te disse? Apesar de o caminho estar do meu lado ali, vivendo em função do meu pai e tudo, nunca deu o estalo. Sabe? É quando chegou o momento da minha vida em que juntou tudo que era para mim ir fazer o caminho. Então, é muito difícil tu dizer assim, vai para o caminho, tu convencer uma pessoa a ir para o caminho, eu não acredito. Eu acredito que a pessoa tem que ela querer, né? Ela tem que ter sido mordida pelo bichinho do caminho,
E aí sim, ela vai se nutrir de todas as informações, porque senão a gente vai estar falando um linguajar que quem não tem vontade de fazer, não. Então eu respeito muito isso, sabe? Eu não insisto, eu não falo nada, porque é o momento de cada um. É um momento, é que nem regime. Sim. Regime não é tu dizer assim, faz o regime, não. É quando tu quiser fazer, que a pessoa vai lá e faz. Sim. O caminho é a mesma coisa. É quando teu sentimento é que diz assim, agora eu vou. Chegou minha hora. Adriana, o meu muito obrigado. Foi fantástico. Nossa, eu que agradeço. Eu que agradeço. Adorei as perguntas. Sabe que as tuas perguntas me fizeram pensar muita coisa aqui. Espero que tenham gostado. Eu adorei mesmo. E agora vou parar a gravação, mas não se vá. Temos que falar. É só interromper. Gratidão. É só interromper, não é? Stop,